tarde, tudo bem? Prazer estar com você novamente neste nosso estudo bíblico virtual. E hoje eu gostaria de fazer algo um pouco diferente. Nós acabamos de estudar Deuteronômio, que foi, ou que é, o último livro do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Mas eu gostaria de, em vez de prosseguir para o próximo livro, fazer um pequeno resumo, um apanhado geral de algumas lições que nós aprendemos estudando os 5 livros do Pentateuco. Por isso, meu estudo hoje será sobre lições do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de nos reunirmos virtualmente nesta tarde, noite, para estudarmos juntos Tua Palavra. Abra os nossos corações e mentes, fala conosco pela Tua Palavra, ajuda-nos a entender estes valores e lições que temos visto aqui nos 5 livros do Pentateuco e aplicá-los às nossas vidas, Pai, pois serão de grande valia para nós. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo diz aqui, então, que tudo quanto foi escrito no passado, ele se refere às Escrituras do Antigo Testamento, foi escrito para o nosso bem, foi escrito para nos ensinar, para que nós possamos aprender aquelas lições, a fim de aplicarmos às nossas vidas aquilo que é aplicável para nós, e também para evitarmos os erros que foram cometidos no passado por alguns dos personagens bíblicos, ou pelo povo de Israel como um todo, para não repetirmos os mesmos erros, para que, por meio da perseverança nos caminhos do Senhor, perseverança em fazer a vontade de Deus, perseverança no nosso relacionamento com Deus, e através do ânimo procedente das Escrituras, a Bíblia nos dá ânimo, ela nos encoraja, nós possamos manter a nossa esperança. Amém? Então, quais são algumas das lições que nós aprendemos neste período e que gostaria de lembrar nesta tarde? Em Gênesis, lições que aprendemos em Gênesis. Creio que as mais importantes dizem respeito a quem Deus é. Gênesis nos revela o caráter de Deus. Quem é o Deus e como é o Deus a quem nós servimos? Em primeiro lugar, Deus se revela em Gênesis como o Criador. Isto faz parte do seu caráter. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve a criação e Deus como o Criador. Também aprendemos em Gênesis que Deus é o sustentador. Ele não só criou o universo, criou a terra, criou os animais e o homem e a natureza, mas ele também sustenta o homem, sustenta os animais, sustenta a terra e sustenta o universo. Então, o nosso Deus é o Deus que sustenta o universo. Não é? O que é que mantém o universo coeso para que os planetas não se distanciem, para que haja caos e desordem no universo? O nosso Deus, ele é o sustentador do universo. Diferente do que creem os deístas, que pensam que Deus criou o universo, depois o deixou por conta própria, a Bíblia afirma claramente que Deus sustenta o universo. Em Hebreus está dito que o universo é mantido coeso por Jesus Cristo, a palavra de Deus. Outro aspecto do caráter de Deus que nós aprendemos em Gênesis é que Deus também é juiz. Ele exerceu juízo sobre Adão e Eva quando eles pecaram e também em muitas outras ocasiões. E o Deus que é juiz também é redentor. Em Gênesis 3,15 nós vemos que Deus prometeu à mulher que seu descendente, sua semente, iria pisar a cabeça da serpente, que é Satanás, e derrotar Satanás para sempre. Aqui é uma profecia messiânica, apontando para
a vinda de Jesus Cristo. E uma última lição que eu creio que nós podemos aprender, entre muitas, mas que eu gostaria de retomar nesta tarde, é que Deus é um Deus que é relacional. Deus poderia ter simplesmente nos criado e nos deixado à nossa própria sorte, como dizem os deístas, mas não. Deus quer ter um relacionamento conosco. E não é apenas um relacionamento de criador e criatura, mas um relacionamento pessoal. Nós vemos isso quando Deus provê para que Adão e Eva possam ser restaurados do que lhes havia acontecido. Claro que eles não voltaram ao paraíso, isso agora só vai acontecer no futuro, mas Deus proveu para eles e Deus quis manter o relacionamento. Vemos isso mais tarde também, na vida de Noé, quando Deus tem um relacionamento com Noé e protege a Noé e sua família do dilúvio, e também na história de Abraão, quando Deus chama Abraão para, através dele, começar um povo através do qual ele se revelaria, ele se manifestaria a todas as nações da terra, e também através de Abraão viria o Messias prometido, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então vemos que Deus é um Deus relacional. O livro de Êxodo praticamente repete algumas dessas características de Deus, já reveladas no livro de Gênesis. Por exemplo, aí nós vemos que Deus é o sustentador, é Ele quem sustenta seu povo. Ele também tem o desejo de relacionar-se, não é, com seu povo, mas Êxodo introduz um novo aspecto, né, do caráter de Deus, é que Deus é juiz, ele exerce o juízo sobre o Egito, e ele é redentor e libertador. Ele revela isso quando ele chama Moisés para ir até o Egito para libertar seu povo, os israelitas, da opressão e da escravidão de Faraó. E depois nós vemos Deus também buscando um relacionamento com seu povo, repetindo então aquela lição, aquela revelação que ele já havia dado em Gênesis, de que ele é um Deus relacional, tá? E ele diz que nós devemos buscar ter um relacionamento com ele, tá? E ele também é o Deus de milagres, conforme nós vemos lá na passagem do Mar Vermelho, e antes até, quando Deus destrói os primogênitos do Egito, mas preserva os primogênitos dos israelitas. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso e é também o Deus todo-poderoso. Esta é uma lição muito importante que nós aprendemos ali. Também em Êxodo nós encontramos 10 mandamentos, em que Deus nos dá uma revelação acerca do seu caráter, de como devemos nos relacionar com ele e também uns com os outros. Os 10 mandamentos, nós vemos que 4 deles estão mais relacionados com a nossa relação, nosso relacionamento com Deus, enquanto os 6 outros estão mais ligados ao nosso relacionamento com outras pessoas, não é? Então isso também é muito importante, porque nos mostra que Deus é um Deus ético e que ele espera de nós que nós vivamos uma vida ética e de moral, não é? E também outro aspecto do caráter de Deus que é revelado em Êxodo, e que de certo modo também já havia sido revelado lá em Gênesis, é que Deus é um Deus de graça, ele nos dá a sua graça. Quando ele escolheu Abraão, foi inteiramente pela sua graça. Quando ele tirou o povo do Egito, foi inteiramente pela sua graça. E a nossa salvação só ocorre pela graça de Deus. A salvação, diz o apóstolo Paulo, não vem das nossas obras. Ninguém pode fazer obras suficientes que lhe comprem a salvação, porque as nossas obras não mudam o caráter de Deus. Ele continua sendo um Deus santo, conforme nós vamos ver agora em Levítico, não é? E ele exige que nós nos aproximemos dele em santidade. Mas nenhum de nós é santo o suficiente para se aproximar de Deus. E as boas obras não nos tornam santos. Então a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Nós só podemos ser salvos quando cremos que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, e aceitamos o sacrifício de Jesus e recebemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então somos salvos. Para repetir as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz que Deus já nos criou de antemão para as boas obras, para que nelas andássemos. Então, boas obras é o que se espera que nós façamos, mas elas não nos salvam. Salvação inteiramente pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Prosseguindo para Levítico. Em Levítico, um aspecto principal do caráter de Deus é santidade, né? Ele diz lá em Levítico 11:44, eu, Senhor, seu Deus, sou santo, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Estou aqui parafraseando o que ele diz. Então, Deus é um Deus santo, nós não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Nós não podemos tratar a Deus como se fosse o nosso amiguinho, não. Embora ele queira um relacionamento profundo, pessoal e íntimo conosco, ele espera que nós vivamos uma vida de santidade. E para que o pecador pudesse se aproximar de Deus, alguém tinha que pagar pelo seu pecado, conforme nós já vimos. Não é? Ou o pecador pagava, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou ele pagava com sua própria morte, ou um substituto morria em seu lugar e simbolicamente recebia os seus pecados. Nós vimos isso naquele sistema de sacrifícios que foram instituídos no livro de Levítico, onde animais eram sacrificados e simbolicamente levavam sobre si os pecados do povo. Tudo isso, na verdade, apontando para o único e suficiente e eterno sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus fez o seu sacrifício na cruz, já não precisamos de mais nenhum sacrifício. Não é? O preço foi pago lá na cruz. O sacrifício perfeito foi realizado por Jesus para que agora nós possamos desfrutar de comunhão com Deus. Creia em Jesus. Relacione-se com Deus através de Jesus. Amém? Agora, esta ideia de Deus ser santo e que, portanto, nós também devemos buscar santidade, se encontra repetido em vários lugares em Levítico. Vou lhe dar algumas passagens, Levítico 11, 44 e 45, Levítico 19, 2, e também no capítulo 20, versículos 7 e 26, no capítulo 22, 31 e 32, enfatizando a importância de sermos santos como Deus é santo. Deus não exige que nós sejamos iguais a Ele, mas Ele exige que nós busquemos ser santos e nos aproximemos dele em santidade. Então aqui, esta é a maior lição de Levítico, que Deus é santo e importa que nós também sejamos santos. O apóstolo Pedro repete o mesmo ensinamento de Levítico em sua epístola, no capítulo 1, versículo 15, onde ele diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, nós devemos refletir o caráter do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, procurando viver uma vida de santidade. E Pedro nos dá o modelo. Ele diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, Jesus é o nosso modelo maior de santidade. E ele diz aqui que nós tivemos os nossos pecados perdoados para podermos viver uma vida de santidade. Ele diz também que Jesus agora é o nosso modelo. E em suas pisadas, nós devemos seguir. Não é? Nós devemos seguir o modelo que é Jesus. Deus não espera de nós perfeição, mas Ele espera de nós santidade, que busquemos ser transformados no nosso caráter e nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele quanto ao nosso caráter. O livro de Números apresenta Deus como sustentador do seu povo, mas o principal aspecto de Deus que nós vimos quando estudamos este livro é a sua lealdade. Deus é leal às suas promessas, Deus é leal ao seu povo. Durante toda a caminhada do povo de Israel pelo deserto, Deus foi leal às promessas que ele tinha feito e ele os sustentou. Mais uma vez, vemos também este aspecto de Deus como sustentador. Não só é o sustentador do universo, mas também é o sustentador do seu povo. E nós lemos que várias vezes o povo reclamou
povo murmurou contra Deus, mas ainda assim Deus continuou sendo leal para com eles, suprindo as suas necessidades, provendo o que eles precisavam durante aqueles 40 anos de travessia no deserto. Não é? Mas, por outro lado, a Números também nos ensina que Deus não tolera a rebelião. Nós vimos que, por causa das múltiplas reclamações, murmurações do povo e sua rebelião contra Deus, Deus, que também é juiz, conforme nós aprendemos lá em Gênesis, decidiu julgá-los. E o julgamento de Deus foi este: ninguém de 20 anos para cima, que ter saído do Egito com 20 anos ou mais, entrará na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E Deus, então, agiu fortemente contra aquele povo. Foram 40 anos para que desse tempo para que toda aquela geração expirasse no deserto. Só os de 20 anos para baixo, ou melhor, os de menos de 20 anos, né, que entraram, além de Josué e Caleb, também os que nasceram no deserto durante aqueles 40 anos. Então nós vemos que Deus também é um Deus bom, é um Deus leal, mas não é um Deus com o qual a gente pode brincar. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é uma realidade das nossas vidas. Né? O que você semeia é o que você colhe, o que você planta é o que você colhe. Okay? Então nós vemos isso. E, apesar de tudo isso, nós vemos que Deus é um Deus misericordioso, porque Ele conservou o seu povo e Ele cumpriu a promessa que Ele havia feito a Abraão de dar aos seus descendentes uma terra, a terra prometida. E Ele os levou a bom termo. Não foi a geração, a partir de 20 anos, que saiu do Egito, mas o povo de Israel entrou lá e tomou posse da terra. Finalmente chegamos a Deuteronômio, onde, conforme vimos, o povo está prestes a entrar na terra prometida e Moisés faz como que um testamento e é feita uma aliança entre Deus e seu povo, como uma relação de aliança de um suzerano com o seu vassalo ou vassalos. E Deus também faz algumas promessas alinhadas com a obediência ou com a desobediência do povo. Vimos que Deus promete abençoá-los em abundância, se eles permanecerem fiéis, mas que também haverá consequências se eles forem infiéis. E isso é muito importante, porque mesmo no Novo Testamento, a nossa relação com Deus, ela é também baseada na lealdade de Deus e na nossa obediência. Jesus diz que nós precisamos permanecer nele e as suas palavras permanecerem em nós. Isso é muito importante que nós aprendamos esta lição também, de sermos fiéis ao nosso Deus, de sermos obedientes ao nosso Deus. E relacionado a todos estes livros está um dos temas mais importantes do Pentateuco, que se repete no Novo Testamento, que é a aliança e a promessa relacionada com a aliança. Nós vemos que Deus fez uma aliança com Adão em Gênesis, logo no início, em Gênesis capítulo 1, não é? E também Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, com Israel. E no Novo Testamento, claro, Deus faz a nova aliança conosco através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender que o nosso relacionamento com Deus é baseado numa aliança, e a aliança pressupõe que os dois lados cumpram a sua parte. Deus sempre é fiel, mas nós muitas vezes somos infiéis. O apóstolo Paulo até fala sobre isso, que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Muitas vezes nós deixamos de usufruir, de desfrutar as bênçãos que Deus tem para nós por causa da nossa infidelidade. Mas Deus permanece fiel. Eu gosto de ilustrar isso às vezes como um guarda-chuva, né? Está chovendo, quando eu estou debaixo do guarda-chuva, eu estou protegido. Okay? Mas à medida que eu me afasto de debaixo do guarda-chuva, é claro que eu vou ser molhado. Assim também o nosso relacionamento com Deus. Enquanto eu estou debaixo da aliança, estou cumprindo a minha parte da aliança, eu estou protegido. Mas se eu me afasto de Deus e da sua aliança, sofrerei as consequências. Não é? Deus não me abandona, mas eu é que me afasto dele. Então é uma lição muito importante para aprendermos aqui. Okay? Houve várias alianças e todas elas vão
progressivamente apontando para a nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Você está se mantendo fiel aos termos da aliança que você tem com Deus? Você está procurando viver à luz da nova aliança? Ou você leva a sua vida religiosa de qualquer maneira? Você leva a sua vida espiritual aos trancos e barrancos e você leva o seu relacionamento com Deus como algo de somenos importância. Deus, na verdade, deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Ontem, inclusive, no nosso culto, esta foi a mensagem, não é? Que para fazermos escolhas que curam, nós precisamos dar a Deus o primeiro lugar, a prioridade em nossas vidas. Por isso, eu insisto nesta pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem se relacionado com o seu Criador e seu Salvador, o nosso Senhor? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Você é um discípulo fiel de Jesus. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por lutas, tribulações. Ao contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Pedro também fala muito sobre isso, né? Que nós sofreremos como cristãos, sofreremos a incompreensão das pessoas, e o apóstolo Paulo fala das muitas tentações pelas quais nós passamos, e às vezes as pessoas dizem assim: eu não resisti à tentação e eu caí porque a tentação foi muito forte. Mas a palavra de Deus é clara em nos dizer que não sobreveio a nós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não nos deixa tentar acima ou além do que podemos suportar. Antes, com a tentação, dá também o escape. Então nós não temos uma desculpa para pecar, não é verdade? Nós não temos uma desculpa para vivermos a nossa vida cristã de qualquer maneira. Nós temos todos os recursos que nós precisamos. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos fortalecer, nos dar a força para vivermos a vida cristã e também para nos guiar em toda a vontade de Deus. E temos a oração também como um meio de graça, pelo qual nos relacionamos com Deus e nos fortalecemos espiritualmente. Minha oração é para que você coloque em prática, e eu também, essas lições tão importantes que aprendemos do Pentateuco. Lembrando que Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e englobam todos os livros que nós já estudamos até agora. Semana que vem, com a graça de Deus, começaremos a estudar sobre Josué. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria de orar por você que se encontra fraco na fé e também por você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por favor, repita comigo esta oração. Ela é bem simples, mas se você a fizer sinceramente, ela subirá até Deus e Ele ouvirá você e te dará graça. Diga: Senhor, eu reconheço que tenho andado longe de Ti, que não tenho cumprido as instruções da Tua palavra, não tenho cumprido os mandamentos que o Senhor nos dá e não tenho reconhecido em minha vida a importância da aliança que Tu fizeste conosco através de Jesus Cristo. Me perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Jesus, eu te peço, vem ser o Senhor da minha vida. Entra na minha vida e ser o meu Senhor a partir desta data. De verdade, me ajuda a cumprir, Senhor, tudo aquilo que Tu esperas de mim, pois eu sei que Tu tens sido e continuarás sendo fiel comigo em tudo aquilo que prometeste, mas que Tu esperas da minha parte que eu também seja fiel. Ajuda-me a depender de Ti, a andar contigo, a meditar na Tua palavra, a Te buscar em oração e desenvolver um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa também todos os indivíduos e famílias que têm nos assistido, que estão nos acompanhando este estudo bíblico virtual. Supra as necessidades de todos, Pai. São tantas necessidades materiais, físicas, financeiras, de trabalho, de saúde, tantas outras. Tende a Tua mão para abençoar a cada vida e dar a Tua graça a cada um e a cada família, Pai. Abençoa a Tua igreja também em toda a terra,
onde estiverem os teus servos, fortalece-os com a tua graça, fortalece-os pelo Espírito Santo. E abençoa nossa igreja também, a Bíblia, e dá-nos os recursos para que possamos alcançar mais e mais vidas para ti, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que domingo temos o nosso culto às 5 horas da tarde, e eu quero convidar você a assistir 5 horas da tarde aqui em Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília. E para quem está na costa leste aqui dos Estados Unidos, 8 horas da noite. E também, às terças-feiras, nossa célula virtual, mesmo horário do nosso estudo bíblico, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que também já temos podcasts da Bíblia em várias plataformas. É só você entrar lá e procurar, como a Apple Podcasts, a Google Podcasts e muitas outras plataformas. Você agora pode nos ouvir quando está no seu carro, está fazendo alguma coisa na sua casa, está ocupado em outro, mas tem sua mente à disposição para ouvir. Ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça nossos podcasts. Deus abençoe sua vida. Sim, quero também lembrar que a partir desta quarta-feira estaremos lançando o Bíblia Kids, um trabalho para crianças, também aqui no Facebook e no YouTube e também no Instagram. Quero convidar você às 7h30, mesmo horário, aqui de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. É um trabalho, são pequenos vídeos curtos, feitos para crianças, tanto pequenas como maiores, e eu quero convidar você a assistir. E a dar lá também um like, ok? E seguir-nos no Instagram. Deus te abençoe grandemente. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.